Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo Feltrin, bem-vindos a esse canal Pobrinho Mais Limpinho, um canal de jornalismo raiz e entretenimento também. Vamos falar hoje sobre, graças a Deus não vou falar sobre assédio nem um caso na Hickman, vamos falar sobre televisão e eu quero, nesse vídeo, responder uma coisa que muita gente está me perguntando, eu tenho visto muitas postagens que é sobre o senhor José Luiz da Atena. O que as pessoas estão me perguntando? Feltrin, por que o da Atena saiu do SBT para ir para a Rede TV? Porque a Rede TV é muito menor, não é, Feltrin? Sim. A Rede TV, em termos de salário, por exemplo, é muito menor do que o SBT, que, por sua vez, já era 10% do que a Band já chegou a pagar para o da Atena. Então, eu vou responder, segundo eu apurei nas últimas horas aí, por que o da Atena foi embora do SBT e foi para uma emissora que não tem audiência. A média da Rede TV por dia, 24 horas, é meio ponto, já chegou a dar 0,4. Por que ele vai nisso? Se é uma emissora que não tem nem sequer, se o SBT já não tem um bom jornalismo, a Rede TV tem menos ainda. Então, por que ele está fazendo essa troca de casa desse jeito que parece ser uma coisa que não compensa? Então, vamos lá. Primeira coisa, o Datena está indo para a Rede TV, primeiro lugar, porque saiu chateado com o SBT. Teve um dia que ele dá uma entrevista aí para o Fofocalizando, isso vai fazer uma semana, alguma coisa assim, e na entrevista ele deixa claro que ele estava pedindo demissão da emissora. Ele não fala assim, estou me demitindo, mas ele já fala até um dia aí que era visível que ele tinha saído. Nesse dia que ele faz isso, é quando ele descobriu que a Rede TV tinha contratado o Luiz Bate. E o Datena e o Luiz Bate não se bicam. Eles já chegaram a discutir, inclusive, fazer postagens, comentário indireto ao Bate. O Bate foi até meio, sabe, não muito diplomático. Fez um comentário ali jocoso sobre, dando a entender que era o Datena já respondeu. Então, eles não se batem. O Datena não tem nada a ver, não liga para o Marcão do Povo, por exemplo, mesmo porque não tem nenhum contato. Mas com o Bate, ele ia acabar cedo ou tarde cruzando ali nos corredores e o negócio podia piorar. E ele já estava chateado também com a Daniela Beirute, porque ia fazer uma mudança de horário, o Bate ia entrar um pouco antes dele, então era inevitável que eles iam se encontrar. E o Datena já estava pé da vida por causa do salário. Na Band, diz a lenda que ele chegou a ganhar R$700 mil por mês. Eu não acredito nisso. O que eu ouvi falar, 300 mil. Lembrando, né, só porque as pessoas sempre criticam o Datena, ele é um grosso, eu sei que ele é meio estourado mesmo, mas o Datena tem um bom coração. Na pandemia, ele rebaixou o salário dele para não deixar mandar a gente da equipe dele embora. Então, esse foi o motivo principal, foi o Bate. Segundo motivo, o jornalismo fraco que o SBT tem. O SBT tem hoje um jornalista que é muito bom, né, de jornalismo que eu digo raiz ali, que é o Cipollone, que foi da CNN, conhece muito edição, mas ele também não vai fazer nada. Eu conversei com ele um dia, eu falei assim: olha, você tem uma tarefa hercúlea na mão, porque o SBT não tem uma tradição de fazer jornalismo, não tem jornalistas, não faz reportagens. Então, como vai conseguir? E é um erro, sabe? Eu penso, porque jornalismo traz prestígio para o jornal. Ele poderia, o Jornal Nacional, por exemplo, o Jornal da Record, são jornais que atraem. Até o SBT Brasil é um dos que mais atrai patrocínio, né, da programação. Então, somou a irritação do Datena com a equipe fraca, né? Bateu boca até deu bronca numa repórter. Poucos dias depois de estrear, já deu um esporro na produção, ficava reclamando ali, então isso já pesou. Então são três coisas. Primeiro, ficou furioso que mudaram o horário sem avisar ele, e ele ia ter que cruzar com um desafeto dele. Segundo, jornalismo fraco que tem ali. Terceiro, essa história do salário também. Então ele acabou recebendo
uma proposta, dizem, irrecusável. Então agora a pessoa fala assim: "Mas Feltrin, você vai comparar o SBT? Quanto o Datena vai ganhar na RedeTV?". RedeTV não tem programação, gente, é só olhar. Quantos programas tem a RedeTV? Vocês já pararam para somar? E não tem outro jeito, porque, assim, a emissora está endividada, tentaram bloquear, não sei se ainda está bloqueado, os bens do Amilcar e da Levo e do Marcelo de Carvalho. As pessoas acham: "Ah, não é que eles são perdulários", foram perdulários naquela construção da sede da RedeTV em Osasco. Eu não sei quem aqui já teve a sorte de visitar, eu vou falar para vocês. Eu visitei TVs na Espanha, eu vi uma TV também em Israel, conheci TV na Colômbia, no Brasil, já fui em todas as emissoras, eu nunca vi uma sede tão bonita como a da RedeTV. Inclusive a área de tecnologia, aquilo é uma obra-prima, tem paisagismo do Burle Marx, é uma coisa maravilhosa. Torraram dinheiro naquilo e hoje não pertence mais a eles, eles já venderam a sede. Então, não tem dinheiro, depende de igreja para bancar, então como que eles vão bancar o Datena? Bom, o que atraiu o Datena? Vários motivos. Primeiro, no SBT tinha que ficar dividindo o camarim. Já pensou se ele dividisse o camarim com o Bate? Já ficou furioso. O que a RedeTV ofereceu para o Datena não é só salário. Ele não vai ganhar assim absurdo, né? Eu vi também gente falando 300 mil por mês. Não é tudo isso, tá? Que ele vai ganhar, pode ser que chegue, né? Porque ele vai ganhar uma participação enorme no merchandising. Primeiro, Datena vai ter status de diretor na RedeTV. Não que ele seja o diretor, mas ele vai ter status. Ele vai almoçar no mesmo lugar que o Marcelo Carvalho e o Amilcar e da Levo almoçam, que é um lugar lindo também ali dentro. Tem um piano Yamaha de cauda, tem uma adega maravilhosa. Então o Datena vai ser tratado como a maior estrela da RedeTV. Não é mais a Luciana Gimenez, né? Nem o Marcelo de Carvalho, vai ser o Datena. Então o salário dele vai ficar ali, eu acho, aqui inicial uns 150, 170 mil. Pouquinho, né, para gente que ganha muito mais que isso. Então ele vai ter um camarim dele, que provavelmente vai ser o camarim que foi da Hebe Camargo, que eu já fui nesse camarim, não gostei muito da decoração. E vai ganhar 50% dos merchandises e a RedeTV prometeu colocar todo o seu departamento comercial para colocar publicidade no programa dele. O objetivo do Marcelo e do Amilcar é que o Datena entre no final da tarde, como ele sempre foi na Band, como ele sempre foi no SBT, como ele sempre foi na Record, e eleve a audiência para a noite. O problema é que de noite também não tem muito programa. Eles compraram, né, a NFL agora. Lembrando que o Datena já foi da RedeTV, 2000, acho. Ele ficou lá durante 42 dias. Eu não lembro, bateu boca com alguém, não sei se era com o diretor, então, diretor de jornalismo, e foi embora. Tinha acabado de assinar, foi embora. Foi para a Record. Veja só. Ele era da Record, brigou, foi para a RedeTV, ficou 42 dias, voltou para a Record, não ficou acho que nem um ano, rompeu o contrato com a Record e foi para a Band. E isso foi uma das coisas mais temerárias que ele fez, e ele sentiu na pele e no bolso. Eu não sei exatamente o valor, mas o Datena, ele quase quebrou por causa dessa quebra de contrato, quebrou financeiramente. Que eu ouvi falar em 35 milhões de reais, já ouvi falar até em 50, 35 milhões aí, de reais que ele teve que pagar de multa da Record. Ele ficou anos e anos, não faz muito tempo aí que ele acabou de pagar essa multa, mas a Record cobrou centavo por centavo. Então, dá para perceber. Agora ele ficou 5 meses, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, não ficou nem 6 meses no SBT. Na Band, ele saiu também magoado, mas não com tanta razão, né? Porque o Datena chegou a ganhar muito dinheiro na Band, né? Ele era a maior audiência da Band, mas quando ele foi 6 vezes, ele ameaçou sair candidato a senador, candidato a vice-prefeito, candidato a prefeito, candidato a governador, e sempre desistiu. Nessa última vez, ele concorre aí, e a prefeito, teve aquele episódio da cadeirada, mostrou ser uma pessoa que não tem muito controle para ser um executivo, e a Band ficou
pê da vida, né, porque achou que ele não tinha mais, isenção para fazer jornalismo, já que ele mesmo, né, o jornalismo policial, você vai combater a violência, você quase rachou a cabeça do outro cara com uma cadeira, e também ficaram bravos porque ele saiu, né, e foi uma vergonha a votação dele. Então a família Saad baixou o salário dele, muito mais, falou: "Olha, vamos achar um prêmio de consolação", sabe. Ele saiu da Band ganhando uns 250, 300 mil para sair candidato, quando voltou ofereceram 100. Então ele falou: "Então aqui não fico", foi para o SBT ganhando acho que um pouco mais, 120, e agora está indo para a Rede TV ganhar um pouco mais, talvez uns 170, alguma coisa assim. Mas a Rede TV tem esse problema financeiro grave, então e também tem o problema que programa policial não atrai anunciante, né. Então, boa sorte aí para o departamento comercial da Rede TV, boa sorte para o Datena, meio esquentado, né, pessoa esquentado, contei para vocês, no troféu imprensa, estava lá no camarim com meus colegas, né, ele estava, eu cheguei, ele foi o primeiro a me cumprimentar e daí começou a me dar bronca, né, de uma coisa que aconteceu há 20 anos, que a gente já tinha conversado, há 20 anos. Ele começou lá na frente de todo mundo, né, "Porque você lembra que eu te processei e depois eu te perdoei?" Eu falei: você me ligou para pedir perdão". Eu fui falar: "Não, não liguei para pedir perdão disso", porque eu liguei para ele uma vez, quando ele ficou doente, a última vez foi internado, mandei uma mensagem: "Espero que você melhore", não sei o quê. Depois dessa, isso aí realmente, ele me processou, entrou com uma ação, uma queixa-crime, no dia, lá no Fórum da Barra Funda, ele não foi, nem o advogado dele. Então ele começou a falar assim: "Você lembra o que eu fiz por você?" Eu falei: "Desculpa, eu não lembro, mas a gente" "É, eu não quero saber", então eu não conseguia terminar uma frase. "Ah, você é muito ingrato, a ingratidão de não saber quem te perdoou", eu falei: "Mas Datena, a gente já não me interessa isso, né". O que eu queria falar para ele, que ele não deixou eu falar, foi que depois disso acontecer, anos depois, ele teve um programa na Band de domingo, que aí queria, sabe, concorrer no domingo, com Faustão, com tudo. Eu fui na Band prestigiar a coletiva dele e nós conversamos sobre isso. A gente conversou sobre esse assunto, estava morto, daí eu chego lá no troféu imprensa, ele começa a me dar esporro por uma coisa que a gente já tinha conversado, né. Eu não ia ficar batendo boca ali, mas foi extremamente indelicado, para falar o mínimo. Podia me chamar num canto, porque daí eu falava: "Posso terminar a minha frase?" "Datena, a gente já conversou sobre isso, né, e a gente também nunca conversou que você me chamou de babaca em rede nacional na Band 15 vezes, em menos de 5 minutos, naquele programa esportivo que você tinha ao meio-dia, lembra? Quando você estava falando fazendo um link com Morsa, você lembra disso? Babaca, e você estava errado, porque gente, o que que aconteceu? O tal do Morsa entrava no link, e sei lá porque o Morsa falou em algum momento para ele, eu estou contando isso porque muita gente não sabe, eu já contei no jornal, o Morsa não sei por quê falou: "Ó, Datena, um cara me ligou aqui, um jornalista me ligou aqui para perguntar como que era a relação com você, se eu me dava bem com você", e o Datena começou a gritar: "Eu já sei quem é! É o tal do Ricardo Feltrin, é um babaca! Babaca!" E aí começou a falar 15 vezes, me chamou de babaca em rede nacional. E eu lembro que eu estava indo almoçar, né, era no horário do almoço, e o porteiro aqui do prédio me perguntou, falou: "Ô Feltrin, seu Ricardo, o que que você fez para o Datena?" E era mentira. Ele estava errado, nunca liguei para o Morsa, não sei quem era o Morsa, foi outro jornalista lá do Rio de Janeiro que tinha ligado, e ele achou que fui eu e ficou me xingando. E daí quando eu vou na banca, quer dizer, a gente tá meio kit, né, você me chamar aqui babaca 15 vezes, eu ter tirado sarro de você, então tá tudo bem. Mas desejo boa sorte para o José Luiz da Atena aí, que siga a sua carreira, que fique mais tranquilo, e não faça, né, vai dar bronca na frente dos meus colegas, estava o Flávio Rico, estava Esther Rocha, Léo Dias, né, podiam ter dado uma nota lá depois, falando: "Datena dá esporro no Feltrin". Mas eu estava em espírito, meu espírito é de luz, né, eu sou uma centelha de luz, uma poeirinha cósmica, mas eu estava de bom humor, porque ia ter votação do troféu imprensa,
tinha bastante comida, então eu falei assim: "Deixa para lá, não vamos arrumar encrenca, mas boa sorte para o José Luiz da Atena, tá bom?". De segunda a sexta, vocês anotaram que tem o Jornal dos Feltrinos aqui, o Jornal dos Coices? Podia chamar o Jornal da Atena, ele me deu o coice.